Muito importante a sua participação aí do outro lado e começando já o nosso bate-papo, o nosso live, a nossa entrevista. Eu quero que você entre aí, siga, tá bom? Muito importante mesmo, Gazeta MS no YouTube. Então, seguidores do YouTube, nós estamos começando a nossa entrevista, os nossos convidados que estarão passando aqui pela banca e a gente inicia com o delegado de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, doutor Erasmo Cubas, ele que é o delegado titular do SIG, Serviço de Investigações Gerais. Quero agradecer a sua participação, a sua presença e vai falar com nossos seguidores, os nossos ouvintes, as pessoas que estão conosco. Doutor, conte-nos sobre o senhor, para que os nossos seguidores possam conhecê-lo, a sua apresentação por pessoal da Gazeta MS. Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bem. Eu sou... Obrigado pela presença e pela entrevista. Já. Nada. Eu sou natural do Paraná, mas eu sou sul-mato-grossense e adotado. Moro no estado aí há mais de 30 anos já. Fui criado na região de Jataí, onde meus pais moram até hoje. Meus pais são empresários lá. E fiz toda a minha parte de estudo, né? Estudei aqui na região de Dourados, fiz minha faculdade aqui. Antes de entrar na Polícia Civil, fui policial militar. No ano de 2008, eu ingressei nas fileiras da Polícia Militar, através de um concurso público. Naquela época, eu já cursava a faculdade de Direito. E, após a conclusão do curso da Academia da Polícia Militar, retornei à universidade. Acabei a graduação em Direito. E, depois de coisa de 1 ou 2 anos, eu maturei ali que eu ia seguir uma trajetória de concursos públicos ali voltado para a carreira de delegado de polícia, e onde eu iniciei minha preparação até chegar lá no ano de 2018, foi quando eu tomei posse no concurso para delegado de polícia civil aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então foi a questão da polícia para o trabalho no serviço público de segurança que o levou a tomar a decisão de estudar para concurso? Olha, lá nos primórdios, quando eu fiz o primeiro concurso, naquela época eu não tinha muito assim o conhecimento, né, a vocação, né, para a atividade policial. Só que após ser aprovado no concurso da Polícia Militar, eu fui aprovado em outros 2 concursos e eu senti que aquilo ali era um caminho que eu devia seguir. E aí eu tomei posse no concurso da Polícia Militar e os 8 anos, eu fiquei quase 9 anos na Polícia Militar, foi para mim assim, foram anos de conhecimento, de maturação na carreira, na profissão, e eu fui me enxergando aquilo ali. Era o que eu gostava de fazer. Eu queria ali voos maiores dentro da área policial. A Polícia Militar me propiciou saber entender como funcionava o sistema policial dentro, né, do Brasil, as forças policiais, tipos, e o que eu queria desempenhar. E na minha história eu conheci algumas pessoas, alguns delegados ali que sempre fizeram com que eu admirasse a profissão de delegado. Então, assim, a vivência dentro ali das fileiras da Polícia Militar me fez querer continuar ali, buscando ali um cargo ali com uma certa gestão, com que eu pudesse empregar ali o que eu entendia, o que eu conhecia e como eu achava que as coisas deveriam acontecer. Muito bem. Bom, o senhor falou que a sua infância, o senhor chegou muito cedo, né, aqui em Jataí. Mas qual a sua cidade natal do Paraná e atualmente quantos anos, doutor Erasmo? Eu nasci em Nova Esperança, no Paraná. A divisa, né? Com Mato Grosso do Sul quase. É próximo. Na verdade, nós somos uma cidade um pouco menor ali, chamada Alto Paraná. Sei. E aí eu nasci nessa da Nova Esperança, mas meus familiares são do Alto Paraná, de um distritozinho lá chamado Maristela. Hoje eu tenho 36 anos de idade, mas eu estou aqui no Mato Grosso do Sul desde os 5 anos de idade, então já tenho 31 anos aí. Já sou um sul-mato-grossense. Com certeza. Como delegado, quantos anos, doutor? 7 anos. 7 anos, mais 8 de policial. 9. Mais 9 de policial. 16 anos militar, aí. 16 anos. Bom, antes o senhor havia exercido uma outra ocupação, uma outra função. O senhor disse que os pais eles têm empreendimento lá em Jataí. Uhum. Olha, eu, graças a Deus, como todo bom sul-mato-grossense, vim do agro aí. Meus pais têm uma propriedade rural, uma pequena.
No início, meu pai administrava o estabelecimento para o meu tio, depois de um tempo ele se tornou proprietário. E a gente labutou junto com ele ali. Nossa infância foi cuidando de gado. Ele tem um restaurante hoje de comida de peixe bem estabelecido, Olha bem que famoso beleza. na região. Que bom. E entre essas duas atividades, nós ajudamos eles aí até a maioridade, até o início da faculdade. Quando eu entrei na Polícia Militar, e depois eu tenho outro irmão que também é policial, que seguiu a mesma batuta. Olha Aí. Mas só. a gente cuidou aí com o bom sul-mato-grossense aí do que era nosso. Certo. Bom, o pessoal está perguntando aqui como que é estruturada a carreira de delegado na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O que acontece? Delegado é um cargo de gestão, né? Então, quando você entra delegado, diferente de outras, com a Polícia Militar, que você vai mudando de patente. de cargos De ali, cargos, você muda de classe. Então, você entra numa determinada classe, todo mundo que entra mediante concurso público, que é a porta de entrada para as polícias de qualquer estado, você entra numa determinada classe e você vai, hoje no Mato Grosso do Sul, foi uma inovação legislativa importante. A promoção é sempre por antiguidade, então dá o tempo, você é promovido. Você vai galgando as classes até chegar na última classe de delegado, que é delegado de classe especial. E aí, dentro dessas classes, você tem as designações. Delegados de fase inicial são para trabalhar em delegacias menores. Quando você vai subindo, você vai ganhando aí a titularização de exercer cargo em delegacias maiores, delegacias regionais, delegacias especializadas. E, por fim, da carreira para aqueles que conseguirem chegar nas diretorias e assessorias de departamento da Polícia Civil. Doutor Erasmo, como que o senhor montou o seu plano de estudo? Cara, isso é um negócio assim, que muita gente pergunta, né? E aí, o estudo ele vai na velocidade da luz. É um negócio assim impressionante. O que eu empreguei lá em 2016, 14, 15, 16, 17, quando eu estudei, não que esteja ultrapassado, mas já está bastante modernizado nos dias de hoje. Mas, assim, a nossa preocupação naquela época, como hoje sempre, é você conseguir absorver, ter um foco. Eu tinha um foco, já ajudava bastante. Tinha colegas que tinham que labutar por outros concursos para ter uma estabilidade, que eu já existia na época. E eu tinha um foco, eu queria ser delegado, eu não abria mão disso. Olha só. E eu estudei, assim, enganjado nesse objetivo. A dificuldade de um concurso para delegado é que, como é uma carreira de Estado estadual, diferentemente da Polícia Federal, que a gente tem uma grade de matérias que sempre se repetem, na Polícia Civil, determinados estados cobram algumas matérias diferentes. A estrutura, o grosso ali de material, de assuntos cobrados, A metodologia. Não, na verdade, sim, o assunto. 60%, 70% do que eles vão cobrar são as mesmas matérias. São direito penal, processo penal, administrativo, constitucional, português. Certo. Só que variando os estados, eles cobram algumas matérias diferentes. Então, isso fez com que eu tivesse assim, bastante facilidade em não desvirtuar muito assim, do que eu queria, né? Porque o direito é uma área muito ampla e o curso de delegado é uma carreira jurídica. Então, se você abre muito leque, você acaba estudando muitas matérias e é um volume de conhecimento muito grande que tem que adquirir. Então, assim, foram anos de estudo. Conheço pessoas assim que... Tem um colega, dois colegas que são delegados aí, que estudaram em torno de 5, 7, 8 anos. Então, assim, a gente tem que adquirir bastante essa massa de estudo. E eu ali tracei essa estratégia, o que eu queria, utilizando ali na época a gente usava bastante jurisprudência, ler livro, fazer muita questão, e o conhecimento de base doutrinária, que era, na época a gente tinha muito material em PDF, muito livro, e aquela repetição, né? Fazendo aquilo todo dia, eu estudava de segunda a sábado, domingo geralmente eu buscava dar uma relaxada, descansar, e durante 2 anos e meio, mais ou menos, aí, repetindo aquilo de segunda a sábado, até que eu consegui a aprovação, vim sendo aprovado em alguns concursos, mas consegui uma aprovação completa aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Poxa, e além desse, o senhor concorreu outros? Eu fui aprovado no concurso do Tribunal de Justiça. No estado aqui? No estado também já fiz um concurso, fui aprovado em determinadas fases de um concurso de delegado fora, né, no estado de Goiás. Mas, como foram um concurso muito próximo, quando eu fui aprovado aqui, aí você muda de fase, né? Estavam tendo outros concursos no país, só que aí você vai para uma fase diferente, que é uma fase discursiva.
e depois uma fase oral. Então você muda um pouco o ritmo de estudo. Então você tem que dar uma certa ênfase, um foco. E aí, como eu era daqui, era aqui que eu queria ficar, eu me entreguei aí para conseguir aprovação nas demais etapas. Bom, o senhor fez direito, né? Sim. Ainda como policial militar, que no popular e no jargão policial fala-se Papa Mike, e agora ele é Papa Charles, ele é delegado. O senhor terminou o direito, aí passou no concurso para delegado. A faculdade de direito para o curso de delegado é um curso também considerado superior? Não superior, mas uma especialização, ou ele é mais técnico? Como é que se explica o concurso específico para delegado, doutor? Diferenciando, a Polícia Militar também mudou um pouco, mas quando você entrava na Polícia Militar na carreira de oficial, você fazia um curso superior e que você se tornava oficial da Polícia Militar. Delegado sempre foi diferente. Você era formado em Direito, você tinha que ter um nível superior já, específica, uma carreira específica jurídica, igual é de promotor, de juiz. Você precisa ser formado em Direito. Quando você se forma em Direito, você está credenciado em alguns estados a fazer. Em outros estados hoje existe prática jurídica. Sim. Ou prática policial, que é a realidade do Mato Grosso do Sul, né? Então aí o que acontece? Você precisa do curso de Direito, a formação de Direito, e você, cumprindo os demais requisitos, você sendo aprovado, você toma posse no concurso. Aí você vai para a academia, a gente faz o curso de formação. É um curso essencialmente técnico. Você faz um repasse jurídico ali, aplicado à carreira, e vai fazer as partes de tiro, defesa pessoal, coisas relacionadas à atividade da Polícia Civil como um todo, a estrutura, a organização. Então, assim, é um curso técnico. Você não vai lá novamente se formar em policial. Você entra, se forma, na verdade, policial, mas você não vai fazer um novo curso superior. É um curso para bases técnicas para você passar a exercer a profissão. E a polícia, ela em Brasil inteiro, em qualquer polícia, você acaba, na verdade, fazendo a sua formação policial no dia a dia. Você não tem como, num curso, você prever o que vai acontecer no seu dia a dia. Você sempre se depara com situações das inimagináveis possíveis, das situações diferentes, que o delegado tem que deliberar, o policial ele tem que agir, tem que investigar. Então, assim, é um curso para te colocar no jogo ali, para você poder trabalhar. Doutor Erasmo, o senhor é o delegado titular do SIG, Serviços de Investigações Gerais de Dourados. Como é que foi que o senhor chegou, é escolhido, ele é indicado, e o senhor responde também pela delegacia, o primeiro DP, no caso de Laguna Carapã? Foi assim. Quando eu entrei na Polícia Civil, eu tomei posse, fui lotado como titular de Laguna Carapã e trabalhava em Dourados, concorria aqui no apoio às escalas de plantão. Uhum. Após pouco mais de 2 anos, eu fui removido para Carapó e cerca de 1 ano, quase em Carapó, eu fui convidado para retornar a Dourados para chefiar o SIG. Já veio já com esse fim. Já vim para cá para chefiar o SIG. Concomitantemente ao SIG, geralmente eu respondo por uma delegacia um pouco menor, porque nós temos assim o nosso material humano é finito, né? Nós temos outros cargos aí de outras delegados, e essas delegacias menores a gente consegue labutar concomitante. Certo. Aí eu sou chefe do SIG do setor de inteligência e concorro ali, né? Respondo pela cidade de Laguna Carapã. Eu tomei posse no SIG no início do ano de 2021 e já entrei no 4º ano aí na gestão da unidade. Doutor, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: doutor Erasmo Cubas, temos visto um recorrente aumento de fatos envolvendo venezuelanos em nossa cidade. Tem sido feito algum estudo para que seja identificado as necessidades de um trabalho específico de segurança para isso? Olha, isso é algo novo. Porque além de venezuelanos, temos outros. Mas isso é também, algo novo a nível de Estado, né? Uhum. São Paulo acho que convive com isso há mais tempo. Uhum. E a gente está lidando com isso agora. Nós temos assim a problemática, assim já uma especificidade de lidar com a população indígena, que a gente tem que ter todo o tato, a cautela de atendimento, respeito à cultura, né, o multiculturalismo que existe da população indígena, que é diferente. E agora nós estamos tendo aí essa chegada de
de imigrantes. Não há um estudo, porque o que nós estamos, na verdade, agora é na fase de dados. O que acontece, se existe algum crime específico que atinge a população estrangeira que habita na cidade, mas fato é que toda a atuação criminal da cidade ela é combatida de forma isonômica. A Polícia Militar faz um excelente trabalho aí preventivo, né? Faz a parte ostensiva de presença, de abordagem, de condução, e a Polícia Civil faz a ação investigativa. Onde tem crimes graves que necessitem de investigação, homicídios, roubos, que envolvam essa população de imigrantes, a prisão é feita normalmente, a condução para a delegacia é feita normalmente. Agora, sim, não há nenhum tipo de trabalho ainda, ou não há necessidade ainda de um trabalho assim para estudar ou para fazer um levantamento do porquê. Na verdade, a gente vê, às vezes a gente dá uma importância quando a gente ouve falar que foi cometido por um estrangeiro, porque isso titula a matéria, né? Mas a gente tem diversos crimes cometidos diariamente por diversas pessoas, assim, brancos, negros, pardos, indígenas. Então, assim, é porque a gente pega aquela titulação. E são pessoas que estão se adaptando à nossa cultura ainda, né? Eles vêm embora de um país da América Latina, uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente, é verdade. Bom, o senhor falou aí da reserva indígena, até há pouco tempo ali, por ser no território federal, atribuição e também a ação seria da Polícia Federal. Mas parece-me que houve agora uma abertura para que os demais órgãos de segurança eles possam atuar, é isso? Bom, na verdade, assim, nunca foi... porque vocês trabalham de forma integrada, né? Na verdade, assim, certo. a atribuição de atuar dentro das aldeias indígenas não é da Polícia Federal. Certo. A Constituição Federal, ela diz que será competência federal quando se tratar de conflitos que envolvam direitos dos povos indígenas. Quando nós falamos de ocorrências de crime comum na aldeia, lesão corporal, violência doméstica, homicídio, estupro, que seja praticado dentro da aldeia, a atribuição é da Polícia Estadual. A aldeia, embora uma reserva indígena, tem a sua legislação, o seu controle ali pelo Poder Público Federal. Fato é que a população indígena ela pertence à população sul-mato-grossense. E aquele território, a legislação, quem vai imperar, quem vai atuar na coibição de crimes ali dentro, seja entre eles, seja contra eles, é a Polícia Estadual. Então, quem faz e quem sempre fez em Dourados o policiamento ostensivo nas aldeias foi a Polícia Militar, Guarda Municipal. E quem sempre investigou e continua investigando crimes que são cometidos na aldeia, desses que eu citei, é a Polícia Civil. Agora, quando nós temos uma ação em que existe um conflito, quando nós vimos em alguns períodos ali uma questão de briga por território, aí isso envolve um direito dos povos indígenas, em que eles reivindicam terras que são deles, entendeu? Terras que originalmente podem ter sido deles, e isso aí faz com que atraia a competência para a Justiça Federal e, consequentemente, a Polícia Federal que vai titularizar esse tipo de investigação. Muito bem, está explicado. Muitos trabalhos têm sido feitos com o apoio do helicóptero. O helicóptero chegou aí para ser mais um braço, mais um reforço, né, para a segurança. Esse tipo de operação tem dado contribuição eficiente para o trabalho do SIG? Olha, assim, não só para o trabalho do SIG, mas assim, eu acho que para a cidade como um todo. Você ter uma aeronave, o governo estadual sabiamente fez esse investimento, trouxe para a base do DOF essa aeronave, ela é uma estrutura que eleva em muito a capacidade policial. Nós vimos recentemente aí que viralizou um rapaz de uma ocorrência de embriaguez, mas assim, aumenta e muito a capacidade policial. Nós utilizamos aí o helicóptero do DOF, que é um helicóptero que fica, na verdade, não fica baseado no DOF, mas é do grupamento aéreo, com estrutura de acompanhamento, inclusive noturno, e tivemos êxito em efetuar a captura aí de pessoas ligadas a organizações criminosas envolvendo furto de veículos. Então, assim,
é algo que se enxerga para contribuir grande e fortemente, por ser assim um equipamento altamente tecnológico, de mobilidade muito grande. Então, assim, é algo indiscutivelmente assim muito útil para a segurança pública de Dourados. Como é que está o grupo do SIG, doutor? Olha, a gente tem um grupo assim bem... Como é que é definido ali? Tem as equipes também? Todos eles são investigadores, mas tem uns que têm uma atribuição, outros... Como é que é, doutor? Na verdade, assim, o SIG hoje, ele é SIG e núcleo de inteligência. Funciona dentro do SIG uma área, na verdade, assim, nós temos 3 setores. Uma parte burocrática de cartório. Nós temos uma parte onde são os cartórios que tocam os procedimentos. A gente tem uma delegacia que não só investiga, mas toca os nossos procedimentos. E a gente tem uma parte do grupo que é vinculada às investigações e ações de operação e uma parte que trabalha a área de inteligência, não só a inteligência policial, mas também a inteligência investigativa. Uhum. Então nós temos esses 3 setores aí que funcionam concomitante aí dentro do SIG desde que nós assumimos. Antes a gente tinha uma certa separação entre o SIG e o NRI e nós trouxemos ali para funcionar tudo de uma forma única. E também, em 2022, passamos a ser responsável pela investigação de todos os homicídios que ocorrem na cidade de Dourados. Anteriormente, os homicídios eram divididos por unidades diárias e desde 2022 nós passamos a investigar todo o homicídio. Seria o DHPP? Não é um protótipo de DHPP, porque o homicídio é um crime que exige uma resposta rápida. E até pela natureza da investigação dele, nós identificamos assim que você precisa dar uma resposta o quanto mais rápido possível. Então, assim, a Delegacia Regional passou essa responsabilidade ao SIG e, desde então, todo homicídio consumado ou tentado ocorrido na cidade de Dourados é investigado ali na base do SIG. Agora, doutor Erasmo, a gente está falando do doutor Erasmo Cubas, ele é o delegado titular do SIG, responde também pela Delegacia de Laguna Carapã. O senhor tem mais de, são 17, 18 anos, é isso? 17 anos. 17 anos. E eu gostaria que o senhor falasse também, aqueles que estão nos seguindo e acompanhando também querem saber, né? Fato que chamou a atenção, trabalho, enfim, aquilo que hoje o senhor comenta, lembra, tem sempre alguma coisa que marca a vida do profissional. Olha, eu já tive bastante experiência ao longo dos anos da polícia. Diversas ocorrências, tanto na polícia militar, ocorrências de aprendizado, e também tive oportunidade aí de, na frente do SIG, titularizar algumas investigações interessantes, né? Eu acredito que para a população de Dourados, a investigação assim que de maior repercussão foi quando a gente prendeu um grupo de criminosos no estado de Minas Gerais, né? Responsável por assassinar um médico aqui na cidade de Dourados. Repercutiu muito. Nacionalmente. Foi algo marcante assim, pela repercussão. E eu também participei aqui da investigação em que nós prendemos a filha e 2 rapazes pelo assassinato do pai. Acho que foi um crime assim que me remota e me remete aí, pois foi um crime bem complexo, a investigação complexa, uma investigação assim que a gente teve que ter muita persistência, resiliência ali em manter a equipe focada naquela investigação, e prendemos essa mulher que inicialmente ela estava no local de crime, uma pessoa desesperada ali pela perda do pai. Quando o pai foi morto, o filho dela estava junto com o pai e ela propositalmente tinha deixado o filho ali para poder controlar onde o pai estaria, e ela levou até a residência os criminosos que mataram o pai dela para poder cometer um crime de roubo. Qual que é uma situação dessa, doutor Erasmo? Qual que é o time? É o olhar, é a visão, a perspicácia do policial, do chefe de equipe, do delegado. O senhor vai também, algumas vezes, sei que teu tempo é muito corrido, mas o senhor, como é um delegado de operação, operativo, que fala lá na Colômbia, operativo, né, uma operação. O senhor é combatente, o senhor vai também em algumas ocorrências, doutor? A natureza do trabalho do SIG exige que o delegado esteja nessa ação de campo sempre, né? Então, sempre quando a gente está nessas ações, eu tento
estar sempre junto, principalmente em locais de Como que o crime. senhor gosta? Quer dizer, gosta? É o É policial, da né? natureza. É da natureza, mantém né? policial. Então, assim, o trabalho na unidade... A Polícia Civil ela tem vários anos. Para aquele delegado mais cartorário, gosta assim, de tocar em inquérito policial. E o SIG já exige assim, você tem que ter essa parte do papel, que a gente fala assim, a gente vulgarmente fala saber o papel, mas o SIG ele te exige que você tenha essa vivência do campo, que você vá para o campo. E ali você tem que dotar de uma equipe, né? O trabalho que nós realizamos há alguns anos aí no SIG é graças a uma equipe de profissionais muito capacitados, policiais muito comprometidos com a cidade de Dourados, que faz com que a gente ali, sempre trocando ideias, montando um quebra-cabeça, consiga encontrar o caminho, né, que nós devemos seguir e ter esses bons resultados. A gente consegue manter Muito na cidade de bons, Dourados muito desde bons. 2021, foi 21 que foi a mudança, um índice de esclarecimento de homicídios acima de 80%, chegando a anos aí que a gente ficou em 96%, um homicídio ou outro que a gente concluiu o ano sem esclarecer naquele ano, mas logramos êxito em esclarecer no ano seguinte. Então, assim, o time vem ali de você ter o respeito da sua equipe, a confiança naquele pessoal ali, na interação deles como grupo, né? Que faz tudo acontecer. Sem dúvida nenhuma. Tem um caso também, já estamos encerrando aqui, doutor, mas tem um caso também que me chama a atenção, foi daquele mecânico que veio lá do norte, veio para trabalhar aqui e acabou sendo abatido ali numa mecânica, né, na Mato Grosso ali. Bom, e vocês elucidaram rapidamente o caso. Talvez eu comentei desse latrocínio, mas talvez o homicídio esse tenha sido mais complexo. E eu lembro, porque foi muito bem orquestrado, né, doutor? Era um grupo nós chamamos de pistoleiros sicários, que vieram aqui apenas para executar aquele rapaz que integrava ali um grupo anteriormente, teve problemas lá na cidade de Rondônia, em Rondônia, em Ji-Paraná. Isso mesmo. E ele estava aqui, nós descobrimos quando ele morreu ali, estava há pouco tempo aqui. E a gente conseguiu, através de poucas informações ali, apontar com apoio nessa investigação. Nós tivemos um apoio assim, muito relevante da Polícia Rodoviária Federal. E a gente tem que sempre lembrar, igual tem o apoio da Polícia Militar em algumas investigações, que nos apoia. A gente trabalha mais junto com essas forças, né, a Guarda Municipal. Mas nessa ocorrência em si, a Polícia Rodoviária Federal foi assim, muito, muito relevante, e a gente conseguiu prender todos os envolvidos e que estão presos até hoje, entendeu? Por esse crime de homicídio qualificado que ocorreu à luz do dia. Era 11 horas da manhã de um sábado. Eu me recordo que eu estava com meu filho no carro e eu compareci a esse local, e todo mundo vai lembrar do finado Adilson Domingos Lente. Ele que ainda cuidou do meu filho no carro. Eu falei: Adilson, olha o Matheus para mim aí que eu vou dar um pulo ali dentro para poder entender como é que tudo isso aconteceu. E a gente foi perspicaz. Eu lembro que... Quer dizer, não é um horário muito comum para esse tipo de ataque, manhã, né? Exato. Eu lembro que, acho que 15 dias depois, a gente estava embarcando no avião e, com apoio da Polícia Civil de Rondônia, aí já nesse final, e a PRF, a gente desencadeou essa operação lá na cidade de Paraná e conseguimos encontrar todos os nossos alvos. Pegaram todos. Inclusive o autor, que a gente intitulava como mandante do crime, que naquela época não teve mandado de prisão preventivo expedido, ele acabou tirando a própria vida tempo depois, acho que por causa dessa descoberta. Eles eram um grupo bem sigiloso, mas que tinham diversos crimes aí imputados assim. Muito bem. Doutor Erasmo Cubas, quero agradecer aqui a sua participação, esse papo tão gostoso com os seguidores da Gazeta MS. A gente também tem uma parceria com a Rádio Coração, com a Web Rádio Javé, Canal Cidade. Conhecemos, né, o delegado titular do SIG, Serviço de Investigações Gerais de Dourados, Mato Grosso do Sul. E para o senhor encerrar, doutor, fala aí dos golpes, aquilo que vocês estão de olho. É claro que o foco está sempre ligado, né? E isso está sendo também bastante comum, né? E isso não só em Dourados, mas no Mato Grosso do Sul. Mas não adianta, gente, não compensa
porque tem acompanhado aí muitas ações, formas, maneiras, métodos, mas a polícia vai e bota a mão. O foco da nossa unidade são crimes assim graves. O golpe a gente trata ele no Mas acaba caindo também, não é? Como estelionato. E nós pegamos ali no SIG esses estelionatos envolvendo essas quadrilhas. Recentemente nós tivemos 2 operações que envolvem. O que eu posso dizer sobre golpe? Hoje todo mundo tem que estar muito ligado. Nós vivemos num ambiente virtual. E os golpistas, eles têm preferência por esse ambiente porque lá eles não dão a cara, não precisam se mostrar. Então hoje, quem tem um celular, quem tem um computador, tem que estar muito atento. Principalmente, hoje a gente vê assim, que é um golpe recorrente, venda de objetos, entendeu? Quando você vai comprar, vender um objeto, saber se você está falando com o real proprietário, pedir confirmações, nunca pagar nada na conta de terceiros. Evite esse negócio de pagar na conta de terceiros. Tente pagar para o proprietário do bem. E outro ponto é golpe envolvendo o WhatsApp, que a pessoa manda um WhatsApp para um familiar com outra foto, com a foto da pessoa, mas de outro número. A gente Clonado, tem que estar muito ligado né? com isso, porque os estelionatários, você usa a sua foto sempre. Você não tem o hábito de ler o nome da pessoa, você olha a foto. Então, se eu replico a sua foto do WhatsApp com outro número, muitas vezes a pessoa nem se dá conta que está falando com outro WhatsApp. É verdade. E vai fazer transferência. Então, assim, evite sempre fazer transferências em nome de terceiros e até esses pedidos de ajuda em nome de outras pessoas. Sempre busque certificar, entrar em contato com a pessoa. Você já vai estar conseguindo se prevenir de 80% dos golpes mais comuns e recorrentes hoje aí, a nível não só do Mato Grosso do Sul, mas a nível nacional. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade que o senhor nos oferta. Quero parabenizá-lo, toda a sua equipe, a Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, o secretário, né, o Carlos Videira. E deixa o telefone, doutor, do SIG, por gentileza, para qualquer dúvida, né? Pessoa que quer entrar em contato, tem alguma denúncia, para auxiliar o trabalho policial, o trabalho de segurança, porque o trabalho de segurança é um trabalho preventivo, é um trabalho efetivo, é um trabalho de unidade. Finalizando, eu agradeço, Silva, a oportunidade de Obrigado. esse bate-papo aí também aqui com o pessoal da Gazeta. O número do SIG, e até é bom você falar isso, é algo que sempre foi muito útil, muito importante hoje no mundo tão tecnológico, para as pessoas chegarem até a Polícia Civil. O nosso número não é um número que para acionamento em caso de desordem, baderna, mas é um número que a gente pode utilizar para denúncias e vamos desenvolver investigação a partir daí. O número do WhatsApp para manter contato com o SIG é o 67 991 59 2121. 991 59 2121. Esse número cai direto lá com a nossa equipe que filtra essas informações, e sendo fatos de crime que ocorreram ou sendo fatos que incomodam a necessidade que necessita de investigação, nós damos ali o devido andamento dentro da capacidade corporativa também da nossa equipe. Legal. Doutor Erasmo Cubas, titular do SIG.